Olá pessoas, bem-vindo mais uma vez no canal. Hoje a gente tem a receita de batata do Outback, aquela com queijo, bacon, enfim, né? Aquela deliciosa aí que boa parte da população adora. O processo ele é assim relativamente simples e é fácil e também assim é ligeiramente ou literalmente, vamos falar assim, saudável, porque a gente não frita a batata, a gente vai colocar ela para assar em forno em temperatura baixa. Então a gente está usando aqui umas 8 batatas mais ou menos, vai depender da quantidade que você quer fazer, uns 200 gramas de bacon e uns 200 gramas mais ou menos de queijo prato e pimenta do reino para jogar por cima. Então a gente vai pegar essas batatas, lavar elas, cortar elas em tirinha, pode ser com a casca e tudo, né? Se tiver bem lavadinha não tem problema. A gente vai colocar ela em água, né? Já depois de cortada, com um pouco de vinagre e deixar por cerca de meia hora. Você pode até levar para a geladeira se quiser, para não ter perigo de a batata acabar escurecendo, mas só o fato de estar na água com vinagre já é o suficiente. Depois de deixar ela, né, cortada em tirinhas nessa água com vinagre, você vai escorrer, vai colocar numa assadeira, que pode ser já que você vai depois usar para servir, inclusive, não tem problema, e levar para assar em forno. Deixar por volta de 1 e meia, dependendo obviamente da temperatura do seu forno, do tipo do seu forno, em temperatura baixa. Então 180 graus mais ou menos. E você vai deixando ela assar lentamente. Na hora que você perceber que a batata já está assada, é a hora que a gente vai entrar com esse queijo prato picado por cima e o bacon também picado por cima. Você pode pegar o bacon e dar uma fritada nele antes na panela, só para ganhar tempo. Então é meio que a gosto. Ou picar ele, né, em cubinhos e, né, jogar por cima depois dessa batata com o queijo prato e terminar de assar, né, na verdade as batatas, derreter o queijo prato e o bacon, ele tá tipo já no ponto aí ideal. E nesse processo, nessa parte final, é a hora que você vai picar assim, tipo, ou moer um pouquinho da pimenta do reino na hora, assim, para dar um gosto. É meio que tipo a gosto também, mas dá um toque tipo especial. Então agora a gente vai já cortar essas batatas em tiras, lavar ela obviamente antes primeiro e colocar nessa água com vinagre. E depois, para ganhar tempo, a gente já vai cortar esse bacon, né, em cubinhos e também um pouco aí do queijo prato, justamente para depois que ela estiver assada, a gente já tá com essa parte do preparo pronto, adiantado, e ganhar tempo aí no processo. A gente já lavou a batata e tá cortando ela a grosso modo, não precisa ter muito cuidado em tamanho, né, tipo, mais ou menos aí 1 cm por 1, ou até um pouco menos, depende muito aí da sua preferência, mas é um tamanho ideal, assim, fica boa. A gente vai terminar de picar ela e vai colocar nessa água com vinagre. Se você quiser colocar um pouco de sal também, pode colocar, porque aí ela vai pegar um pouco desse sal. E depois, na hora que estiver assando, o sal é meio que a gosto. Como a gente já vai estar com o queijo e com o bacon, que é salgado, então você pode tipo, só depois experimentar e ver se precisa complementar com um pouco de sal por cima ou não. Normalmente não precisa, já é o suficiente, mas aí também é a gosto. Aí depois de toda a batata, né, cortada em tirinhas, a gente colocou água, um pouco de vinagre e um pouco de sal. E a gente vai levar para a geladeira e deixar uma meia hora pelo menos. Quando for tirar ela dessa água, escorre bem. E aí a dica é colocar um pouquinho de óleo ou azeite e dar meio que uma besuntada em toda essa batata antes de levar para assar, porque aí ela acaba ficando um pouco mais douradinha, então fica tipo até mais saborosa. E como a ideia é assado ao invés de fritura, o óleo é só para tipo justamente criar uma camada bem fininha nas batatas, então é bem pouquinho, por isso que a ideia do mais saudável, vamos falar assim, não é frito, não é tipo fritura, né, é assado. Então do jeito que está aqui, levar para geladeira e depois, né, escorrer essa água, passar um pouquinho de óleo ou azeite e levar para assar aí por 1 e meia, obviamente dependendo do seu forno. E aí depois que a gente entra com a parte lá do bacon, do queijo prato, etc. Aí depois de deixar meia hora na geladeira, né, aquela água com vinagre e um pouquinho de sal, a gente já escorreu a água, colocou numa assadeira, colocou um pouco de óleo, um pouquinho mais de sal, que é a gosto, e um pouquinho da pimenta do reino moída na hora. Também é a gosto colocar agora ou não. Eu costumo já colocar, né, antes, né, dar uma temperada, levar para assar por 1 e pouco, 1 e meia, dependendo do seu forno, obviamente. Você pode ir mexendo ela, inclusive, nesse meio, né, do processo enquanto estiver assando. O forno ele já está pré-aquecido, né, a 180 graus.
E aí a gente vai agora levar para assar, né, com essa batata justamente já besuntada nesse óleo e com esses, né, sal e a pimenta do reino. As batatas ficaram 1h20 assando em fogo baixo no forno. Nesse meio tempo a gente já foi ganhando aí um pouco mais de tempo, né, picando o bacon, o queijo prato. Aí agora é colocar esse queijo e o bacon por cima, né, da batata e voltar pro forno aí por mais uns 15, 20 minutos, que é o tempo do bacon, né, tipo ficar assado, cozido, etc, douradinho e o queijo derreter. O bacon, o queijo prato, um pouquinho de pimenta do reino. Aí depois de 20 minutos no forno, na mesma temperatura, 180 graus, tá pronta a nossa batata do Outback. Se você quer adiantar um pouco o processo, você pode colocar esse bacon numa panela antes, enquanto a batata tá assando, e tipo já ir dando, né, uma dourada nele antes. Mas é meio que a gosto. Você levando depois junto com o queijo, o prato fica bom tão quanto. Bom apetite!